Neriman acaricia Seren, mas ela não dá bola e só fica quietinha em seu canto, então a vovó se retira. Seniz pede que o filho nunca se esqueça o perigo que representa Nedin se recuperar, senão ele vai perder tudo. Neriman escuta escondida sem respondendo que a mãe só está pensando na riqueza, e tudo que fizeram juntos realmente acabaria com tudo. Seniz diz que não fez pensando no dinheiro. Neriman se retira. Seniz diz que fez tudo filho e sempre fará até morrer. Semri admira as estrelas com Nedin e conta que adorava fazer isso com o pai na infância, e se lembra que ele morreu durante uma tempestade na noite, dia esse que não conseguiu ver mais nenhuma estrela e sua vida ficou mais escura. Então a mãe lhe aconselhou a sempre procurar a luz na escuridão. Seer chora no quarto, enquanto Semri está dizendo que ela está na escuridão nesse momento porque não sabe ver a luz. Aga observa o tempo, enquanto Semri está dizendo que há pessoas que se apegam à escuridão e não conseguem ver a luz de jeito nenhum, enquanto Seniz abraça o marido. Seren admira Sen no jardim, enquanto Semri diz que alguns têm medo do que a luz revela, por isso ficam na escuridão. Sen também admira o tempo, enquanto Semri fala de quem se esconde da luz e não se deixa ser iluminado. Nedin percebe que essa última parte trata de Sen, mesmo sem Semri ter dito que era ele mesmo. Semri sente mais raiva dele entre todos, pois era o único que poderia ajudar a acabar com o sofrimento naquela mansão, mas preferiu se acovardar como menininho maturo que é. Semri promete que nunca mais vai confiar em Sen pra nada e deseja que ele se afunde na própria escuridão para sempre, e assim, Semri e Nedin dormem juntos na areia da praia. No dia seguinte, Semri acorda primeiro que Nedin, e sente a brisa da manhã que acabou de começar. Semri vê um homem vendendo pães na praia e vai comprar 2. Um cara avisa que o companheiro de Semri está passando mal, então Semri corre para ver o que está acontecendo. Nedin respira com dificuldade e mal consegue reagir. Semri diz que é uma crise pela doença dele e precisa dar o remédio, mas percebe que esqueceu de pegar. Uma mulher avisa que chamou a ambulância, mas Semri diz que não é necessário e só precisa pegar o ônibus com Nedin para ir até uma farmácia para comprar o remédio. Todos ajudam a botar Nedin na cadeira de rodas e insistem para ela esperar, mas Semri diz que vai ficar tudo bem. A ambulância vai chegando na praia, enquanto Semri vai saindo morrendo de medo de alguém descobri-los. Semri se desculpa por ser tão burra e esquecido da saúde de Nedin para ficar curtindo na praia com ele. Nedin se esforça para dizer que está bem, mas ela sabe que é mentira e se frustra por nem ter tido como planejar melhor essa fuga para garantir o bem-estar do amigo. Semri chora no colo de Nedin arrependido por obrigá-lo a passar por dificuldades. Nedin faz carinho nela e diz que o importante é que Semri o salvou da maldade. Semri diz que ele também a salvou da inércia e hoje é uma mulher corajosa que protagoniza sua própria história. Semri não sabe quantas necessidades eles vão passar a partir de hoje, mas confia que juntos eles vão se salvar e terminarão essa jornada vitoriosos. Sen fala ao telefone com um conhecido que está procurando os fugitivos. O homem caminha pela orla da cidade, onde Semri e Nedin estão. Enquanto isso, Semri se preocupa que Nedin passe mal sem a medicação de novo, já que estão sem dinheiro até mesmo para comer. Nedin aponta para trás da cadeira, então Semri pega as abotoaduras de esmeralda que tinha tirado da camisa dele. Nedin deixa que ela venda as joias, mas Semri se recusa a se desfazer de uma das poucas lembranças que ele tem do pai e prefere arranjar outro jeito de conseguir grana. Neriman conta para Seren desesperada que elas erraram em desprezar Nedin, pois ouvir Seniz e Sen conversando ontem sobre ele ser o herdeiro direto de toda a fortuna da família Karasai. Seren se decepciona por não poder se aproveitar de Sen no futuro. Neriman imagina que esse é o motivo para Seniz torturar Nedin, já que se ele se recuperar vai se apossar de seus direitos e a deixará na miséria, e Seren pode se aproveitar disso agora que sabem que Nedin é o grande herdeiro. Seren sabe que Seniz deve ter pensado nisso, mas precisa tirar proveito de supostamente ser a mãe do filho de Nedin enquanto ele está desaparecido. Neriman conta que já fez o angu enquanto a neta ainda está indo com o fubá. Os Karasai assistem na TV a reportagem noticiando o sequestro de Nedin pela cunhada. Dama também vê que já é tendência no Twitter. Seniz acha isso péssimo para ela, mas Aga acha bom porque pelo menos toda a Turquia ficará sabendo e ajudará a encontrar. Seren discute com a avó por ter vazado para a imprensa que Nedin foi sequestrado, pois não precisava mais dele para ser rica agora que tem seu suposto filho, mas Neriman insiste que o deficiente precisa voltar,
pois Senis vai facilmente ficar com esse filho que na verdade é de Sem, e a neta precisa se preocupar mais consigo mesmo do que se preocupar se Sem vai ficar sem nada. Seren acha que a avó está exagerando, mas Neriman tenta fazer a neta perceber o tamanho da fortuna Karasai e exige que desista de ficar com Sem no futuro, sem deixar Senis saber que elas conhecem a verdade. Senis invade o quarto com a matéria aberta e lê que a fonte foi uma pessoa próxima da família, deduzindo que essa pessoa é uma certa velhota interesseira que está naquele cômodo. Semri percorre a cidade com Nedim procurando o que fazer, então vê um anúncio no muro de que estão contratando uma empregada. Semri pede para Nedim se preparar para mentir e entra no local. Dona Tice recebe os dois oferecendo um quarto na pousada, mas Semri conta que veio pela vaga de empregada. A Tice se encanta pelo sorriso de Nedim e pensa que eles são irmãos. Semri não desmente e inventa que ele se acidentou de carro. A Tice pergunta de onde eles são, já que todos naquela cidadezinha se conhecem e nunca os tinha visto antes. Semri mente que eles são de Antália. A Tice conta que seu marido era de lá e já até morou um tempo, mas voltou depois que ele faleceu, e pergunta por que eles saíram de uma cidade grande para virem a um povoado. Semri inventa que os pais deles morreram e não tinham mais como se virar, então vieram viajando para tentar a vida enquanto pediam ajuda por onde passavam, até chegarem naquele lugar. Semri argumenta para ficar com a vaga, enquanto Nedim sorri bastante para a dona se compadecer deles. Pouco depois, os dois vão para um quartinho dos fundos que a dona da pousada ofereceu. Semri acha graça da quantidade de mentiras que inventou, mas foi necessário. Senis tenta explicar a Neriman o erro que ela cometeu chamando a atenção da imprensa para o sequestro. Neriman considera que sua família ainda é a que sai perdendo nesse caso, então não faz sentido que ela tenha contado para algum jornalista. Senis quer ouvir a mentira de Seren agora, já que a de Neriman não lhe convenceu. Seren manda a vilã se preocupar mais com o que Dama vai falar, mostrando pela janela que ela está dando entrevista para um monte de gente lá fora. Neriman garante para neta que a raiva de Senis não é pela fofoca ter vazado, mas sim pelo medo de Nedim voltar recuperado e acabar com ela. Aga fala algo ao telefone com alguém. Dama enrola a imprensa, que pergunta se é verdade que a cunhada dela sequestrou Nedim. Aga e Sem percebem só agora os jornalistas na entrada da mansão. Aga ordena que o filho tire a irmã de lá. Dama posa para as câmeras ao invés de responder as perguntas. Sem chama a atenção da irmã para parar de falar besteiras, e avisa aos repórteres para esperarem Aga aparecer para dar entrevista com o advogado. Ser fala muito angustiada com uma conhecida de Antáquia para não chamar a polícia se vir Semri por lá, apenas ligue para avisar uma mãe desesperada. Sivan conta para a mãe que está cheio de repórteres no portão, deixando a mãe tensa. Seren e Neriman saem da mansão obstinadas a soltar a bomba de uma vez para os jornalistas, mas Aga não permite e avisa que só ele pode declarar para a imprensa, com a recomendação de um advogado. Enquanto isso, Ser sai correndo de casa e vai em direção aos jornalistas, deixando todos nervosos pelo que vai falar. Ser toma o microfone de um deles para mandar um recado para Semri, pedindo que a filha volte para casa. Mais tarde, Semri trabalha ajudando a servir os hóspedes da pousada na hora do jantar. Nedim fica observando pela janela seu grande amor lutando por ele. Um rapaz fica observando Semri trabalhar, depois vai até a mãe e reclama por ela ter contratado uma garçonete sem necessidade. A Tice diz que só contratou a empregada que precisava e ela apenas está ajudando com o resto do serviço. Nevzat conta o dinheiro do caixa e reclama da pouca quantia, mesmo com a pousada lotada. A Tice conta que gastou uma parte em concertos, agora que a alta temporada está acabando. Semri fica escutando Nevzat reclamar que não adianta ficar consertando nada e deveriam era vender logo o local, pois pelo menos o terreno tem valor, já a pousada e o restaurante são uma porcaria. A Tice diz que o filho até pode vender, mas só depois que ela morrer. Semri chama a Tice quando percebe que o rapaz vai brigar com a mãe, então ele se retira. Semri verifica se a patroa está bem. Nevzat percebe que a moça se esforça demais e não quer que ela pense que está tirando proveito, mas Semri continua firme na vontade de ajudar a Tice em troca da ajuda a ela e Nedim. Semri fica estática ao ver na televisão Ser implorando para ela voltar para casa. A Tice percebe que a moça está se sentindo mal. Semri demora para reagir e inventa que só esqueceu do horário de dar o remédio do irmão.
Semri volta para o quartinho e encontra Nedim assistindo a mesma coisa. Seher implora para Semri fazer o certo e voltar para a família, além de devolver Nedim para dele e se entregar para a polícia. Semri se emociona com o sofrimento da mãe, implorando para ela voltar. Neriman fala com a mesma conhecida que Seher falou mais cedo, porém falando mal de Semri. Seher confia que Semri vai desistir dessa loucura quando vê-la na televisão. Nedim acaricia Semri, enquanto ela chora horrores no colo dele por ter visto a mãe tão desesperada. Seher chora solitária na varanda. Semri considera que já tinha se despedido da mãe desde o primeiro dia que ela trancou-na em casa, mas gostaria de ter falado muitas coisas para ela antes de partir e avisar agora que está tudo bem. Nedim pega o telefone do quarto, incentivando Semri a fazer a ligação que tanto quer. Sain conta para Sen que a ideia de Seniz é manter a polícia ocupada com a ideia do roubo de Semri, assim vão economizar tempo. Sen acha uma palhaçada. Seniz liga para Sain e pergunta se ele está na delegacia com Aga ou pode conversar. Sain mente que está sozinho, então Seniz conta que a declaração de Seher para a televisão acabou com sua ideia, por isso pensou num novo plano. Semri pensa se liga mesmo, e acaba decidindo que sim, mas desiste antes mesmo de terminar de discar o número porque sabe que podem rastrear a chamada, e a fuga não pode mais acabar agora. Seniz termina de explicar o plano e exige que Sain cumpra a missão perfeitamente. Sain pergunta o que deve fazer, agora que Sen já sabe o próximo passo da mãe. Sen manda ele fazer exatamente o que Seniz falou.